Meus amados irmãos e irmãs, hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Nós seguimos com um grande retiro que é a Quaresma. O Evangelho, embora longo, traz para nós uma grande riqueza. O Evangelho, ele fala de uma sede que todo homem e toda mulher traz no seu coração. Nosso coração, a nossa alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma por vós, ó meu Deus. Em muitos momentos, a Escritura compara o nosso coração a esta terra seca que precisa ser regada por esta água viva que é Deus. Deus, ele se comunica a nós através da sua palavra, tal como a chuva que cai do céu para fecundar a terra, tal é a palavra que o Senhor profere para realizar no nosso coração a sua obra, como diz o profeta Isaías. Então Deus, ele quer operar uma obra nos nossos corações neste período que é a Quaresma. Deus quer tirar do nosso peito esse coração de pedra e colocar no lugar novo coração de carne, como diz Ezequiel, no capítulo 36. São muitas as iniciativas de Deus para a nossa conversão. E por isso esta palavra forte do salmista: não fecheis os vossos corações, não endureçais os vossos corações. Jesus Cristo, preocupado com os seus discípulos, ele vai dizer: tomai cuidado para que os vossos corações não se tornem insensíveis. Ele vai dizer o que torna o coração humano insensível: a gula, a embriaguez e as preocupações da vida. Os excessos, gula, embriaguez, e as preocupações da vida. A própria palavra preocupação é se ocupar antes. Um coração preocupado é um coração que não vive o momento presente. E por isso, hoje, no presente, se ouvires a voz de Deus, não fecheis os vossos corações. Deus, podemos assim dizer, ele nos visita nesta Quaresma. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo, me foge agora o capítulo, o padre já está com a mente cansado, esse final de semana foi intenso. Mas o autor da carta aos Hebreus, retomando o Salmo, vai dizer: se hoje ouvires a voz de Deus, não fecheis os vossos corações. Um coração endurecido, um coração envelhecido pelo pecado, é um coração que já não escuta mais a voz de Deus. Eu sempre recordo as palavras de Santa Teresa a Nosso Senhor:
Senhor, por que não falas também assim aos homens? E Jesus diz a Teresa: Teresa, eu falo, mas o mundo faz muito barulho dentro deles, eles não escutam a minha voz. Será que, diante desta palavra do Senhor para nós hoje, uma palavra forte do Senhor, será que temos escutado a sua voz? Hoje a liturgia nos convida a um ato de fé no Senhor, aquilo que chamamos de obediência da fé. A palavra obediência significa escutar com atenção, e escutando com atenção, nós realizamos o nosso ato de fé. Eu creio nesta palavra, eu creio em tudo aquilo que esta palavra quer transmitir. A primeira leitura fala do drama de um coração que não tem fé. A segunda leitura fala da esperança. O Evangelho fala do amor. As três virtudes teologais. Muito embora todas as leituras falem um pouco de cada uma destas virtudes, por exemplo, a primeira leitura fala de um coração ou de corações que não têm fé. Deus havia realizado uma grande obra retirando o povo da escravidão. Assim também, quando Deus visita a nossa história e converte o nosso coração, Ele nos tira da escravidão do pecado e nos coloca numa vida nova. E o povo do deserto, o povo, diz a primeira leitura, o livro do Êxodo, o povo está com sede. O povo sedento de água murmurava. Um coração que murmura é um coração que não exerce o ato de fé. E pior, olha o que o povo diz no final da primeira leitura: o Senhor está no meio de nós ou não? O autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que não se encontre no meio de vós um coração transviado pela incredulidade. A falta de fé desvia o nosso coração. A fé orienta o nosso coração. São Paulo, na segunda leitura, ele vai dizer: justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Então, quando nós vivemos, e o justo vive pela sua fé, quando nós vivemos na fé e pela fé, o nosso coração está em paz. Agora, quando nós não exercemos o nosso ato de fé, quando nós não vivemos essa obediência da fé, que é ter esse coração voltado para Deus, o nosso coração perde a paz, o nosso coração se torna insensível, o nosso coração ele se endurece por causa dos excessos e das preocupações da vida. São Paulo continua: pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo, por Ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A glória de Deus é o céu. A esperança cristã é a vida eterna. E quando nós esperamos, vivemos na esperança da vida eterna, nós conseguimos suportar o peso da caminhada. Quando nós perdemos a esperança e a fé, tudo se torna muito pesado, a caminhada se torna algo enfadonho, cansativo. E aí não resta outra coisa senão murmurar. Quando nós perdemos de vista Deus, quando o nosso olhar já não está mais fixado em Deus, nós começamos a olhar para nós mesmos e para os limites dos nossos irmãos e irmãs. Quando nós desviamos o nosso olhar de Deus, nós começamos a olhar para a nossa miséria e começamos a olhar para a miséria dos nossos irmãos e irmãs.
e aí nós sucumbimos. Então hoje a liturgia nos convida a erguer o nosso olhar e voltarmos o nosso olhar para Ele. O tempo da Quaresma é o tempo de nós meditarmos diante do Cristo crucificado. Ele me amou e se entregou por mim, e eu devo caminhar para Ele. Assim como temos feito na Via Sacra nas sextas-feiras, assim também no domingo, nós voltamos o nosso olhar para o Cristo, na expressão do seu amor. Os santos vão dizer que o que sustentou o Cristo na cruz não foi os cravos, mas foi o seu amor por nós. E é justamente este amor que ele tem sede. Nós vemos no final da segunda leitura e nós vemos no Evangelho: pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Então Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. Ele nos justificou. E Jesus no Evangelho, ele diz àquela mulher que ele tem sede. Assim como na cruz, Jesus crucificado, ele disse: tenho sede. E essa sede de Jesus não é uma sede material. Essa fome que Jesus tem não é uma fome material. O padre leu o Evangelho na forma mais breve, mas na forma mais longa existe um diálogo com os discípulos que haviam saído para comprar alimento, e eles oferecem o alimento a Jesus, e Jesus recusa o alimento, e eles ficam se questionando: será que alguém trouxe alimento para ele? E Jesus vai dizer: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Hoje, meus amados, com toda a sinceridade do nosso coração, o que temos buscado? Qual tem sido a necessidade do nosso coração? Qual é a fome do nosso coração? Qual é a sede do nosso coração? Assim como Jesus, que tem sede de almas, o cristão também precisa ter sede de almas. Assim como São João Bosco, ele dizia: dai-me almas, assim também deve ser o nosso coração. Dai-me almas e ficai com o resto. Nós não precisamos do resto, nós precisamos apenas salvar almas. Jesus, ele tem sede, dá-me de beber. Jesus tem sede da fé daquela mulher. Jesus tem sede da nossa fé. Se existe algo que corta o coração de Jesus, é a nossa incredulidade. É quando nós duvidamos, como o povo da primeira leitura: o Senhor está no meio de nós ou não? Quando nós colocamos dúvidas na providência. Providere. Deus é providente porque providência é providere. Videre é ver e pro é antes. Deus é aquele que vê antes. Por isso que Deus é providente, porque Ele se antecipa das nossas necessidades. Ele passa à frente. E assim o povo de Deus teve fome, o maná, dizendo para Deus: já estamos fartos desse alimento miserável. Foi assim que o povo tratou o maná. Depois de um certo tempo, Deus enviou as codornizes, carne. O povo teve sede, Deus fez brotar água da rocha. Então Deus sempre é providente, e essa providência está muito relacionada com o amor. Deus cuida de cada um de nós com amor. Existe um salmo de Davi que diz que Deus nos cerca de carinho e proteção. O Salmo 8 diz: Senhor, que é o homem, para assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Esses somos nós, filhos muitas vezes ingratos, indiferentes, desobedientes e à procura de outros amores. Esta mulher é uma mulher que tinha uma sede.
e ela vivia à procura de amores que não eram capazes de preencher o seu coração. Jesus diz a essa mulher: vai buscar o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Jesus responde: dissestes bem, tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Uma mulher que está à procura de um grande amor, e agora ela encontrou Jesus. E Jesus, ele tem sede da nossa alma, tem sede do nosso amor, e ele tem sede que tenhamos sede dele. Santo Agostinho diz que Deus tem sede que tenhamos sede dele. Você tem sede de Deus? Assim como a corça suspira pelas águas, assim também suspira a nossa alma por Deus. Será que temos buscado saciar a nossa sede em tantos outros lugares onde não está Deus? O profeta diz: o meu povo cometeu 2 pecados. Olha que bonito essa palavra do profeta. O meu povo cometeu 2 pecados. Abandonou a mim, que sou a fonte da vida, e cavou para si cisternas que não são capazes de reter água. Olha que bonito. Será que essa palavra não é um pouco retrato do mundo que nós vivemos hoje? Será que nós também não temos cavado cisternas rachadas que não são capazes de reter água? Será que o nosso coração, quando entra na oração, depois nós saímos preenchidos? Nós conseguimos reter essa água? Olha o que diz São Paulo na segunda leitura. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Derramado aqui como água. Porque o amor de Deus, nós somos amados por Deus. O amor de Deus, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pelo santo batismo, pela graça do santo batismo, houve um derramamento do amor de Deus, como água. O Espírito Santo é essa água viva que Jesus promete à samaritana. Aquele que bebe da água que eu vou dar, depois que Jesus ascendeu ao Pai, ele enviou o Espírito Santo. Houve esse derramamento do Espírito sobre a igreja. O Espírito Santo é essa água viva que nós recebemos no batismo. Só que o nosso coração, quando nós pecamos, nós criamos fissuras no nosso coração, e o nosso coração já não é mais capaz de reter água. E aí por isso nós precisamos, quando pecamos, voltar ao oleiro. O nosso coração, como um vaso de argila que se quebra pelo pecado, é preciso ir novamente para a mão do oleiro, para que novamente ele possa modelar o nosso coração. Deus revela que nos ama. A prova de amor, a prova de que Deus nos ama, é que Cristo morreu por nós. E Ele espera uma resposta de amor. E por isso Ele diz: tenho sede. Deus tem sede do amor daquela mulher. E por isso Ele se revela a ela. Aquela mulher diz a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar, e quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Jesus disse a ela: sou eu que estou falando contigo. O Messias que você espera sou eu. O Jesus que você procura está aqui.
Nós não temos a dúvida daqueles homens da primeira leitura, o Senhor está no meio de nós ou não. Não, nós cremos. Ele está no meio de nós. Melhor, Ele nunca deixou de estar. Eis que estarei convosco todos os dias. Só que no momento da prova, como aqueles homens da primeira leitura, quando veio a sede, no momento da prova vem ao nosso coração, o nosso coração é assaltado pela dúvida. E hoje nós somos convidados a esse ato de fé, porque Ele já provou o seu amor por nós. Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Por alguém, uma pessoa boa, talvez alguém até se anime a morrer por ela. Mas a prova de que Deus nos ama é que Ele morreu por nós quando ainda éramos inimigos dEle. O pecado, meus amados, recordemos, ele gera inimizade com Deus. A vida da graça é a amizade com Deus, o pecado é inimizade. Quando nós pecamos e pecamos mortalmente, nós rompemos os nossos laços com Deus. Livremente, nós trocamos o amor de Deus pelo amor das criaturas. Santo Agostinho ele vai dizer que dois amores criaram duas cidades. O amor das criaturas até o desprezo de Deus criou a cidade terrena. O amor de Deus, até o desprezo das criaturas, criou a cidade de Deus. Agora nós precisamos saber aonde que nós nos encontramos, se na cidade de Deus ou se na cidade dos homens. Se nós somos capazes de desprezar o amor das criaturas para ficar exclusivamente com o amor de Deus, nós moramos na cidade de Deus. Como diz São Paulo na sua carta aos Colossenses, capítulo 3. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. O tempo da quaresma é o tempo de buscar as coisas do alto. São Paulo continua: afeiçoai-vos. O que é afeiçoai-vos? Tem a ver com feição. Você precisa assumir as feições das realidades do céu e não da terra. Quando uma pessoa olha para você, ela vê no seu semblante, na sua vida, as coisas da terra ou as coisas do céu? Nós devemos levar os homens para Deus. A nossa vida precisa ser essa seta que aponta para o céu. Sursum corda, corações que se elevam. Então, meus amados, Jesus ele quer elevar o coração desta mulher, e por isso ele vai convidar esta mulher a esse ato de resposta ao seu amor. E aqui nós redescobrimos a finalidade da nossa vida. Nós fomos criados por Deus para conhecê-lo e amá-lo. Se nós, neste mundo, conhecermos a Deus e amá-lo, já cumprimos a nossa missão. Mais nada. Como diz Santo Inácio: dai-me, Senhor, o vosso amor e a vossa graça, e nada mais vos peço, pois já serei bastante rico. Se nós conseguirmos neste mundo conhecer a Deus, e conhecer é fazer uma experiência com Deus, e fazendo essa experiência, porque só se ama aquilo que se conhece, conhecendo a Deus, nós amarmos a Deus, e amar é servi-lo, a fé que opera na caridade. Servirmos a Deus, servirmos aos irmãos, matarmos o egoísta que habita em nós. Se nós conhecermos a Deus, amarmos a Deus e servirmos a Deus, nós herdaremos a vida eterna, como diz São Paulo na carta aos Romanos, na segunda leitura.
Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Se nós conhecemos a Deus, se nós amamos a Deus, se nós servimos a Deus, é certo que vamos tomar posse da glória de Deus, da vida eterna. Não existe outro caminho. E por isso, meus amados, vida interior. É preciso rezar. E rezar muito. Quem reza, se salva. Quem não reza, se perde. Então, meu irmão, minha irmã, nesse mundo agitado, onde somos tomados e absorvidos por tantos compromissos, nós precisamos cavar o poço da oração. Nós precisamos fazer violência no nosso tempo, no nosso dia, para estar com Deus na oração. Santo Agostinho vai dizer que a oração é o encontro de duas sedes, a sede de Deus e a sede do homem. Olha que bonito. Quando nós rezamos, ali existe o encontro. De um lado a sede de Deus, do outro a sede do homem. Nosso coração tem sede de Deus. Que nós possamos rezar muito, possamos rezar bem e possamos rezar sempre. Rezai sem desanimar, diz a palavra. Então que nós possamos perseverar na oração, meus amados. Que nós possamos encontrar tempo. Jesus, ele foi ao encontro daquela mulher no meio-dia, porque ele queria se encontrar com ela. E a partir desse encontro, a vida daquela mulher foi transformada. Ela foi alcançada pelo amor de Deus. E ali alcançada, ela teve um conhecimento de Deus. Ela saiu dali e foi anunciar para os seus irmãos. Aqueles homens foram até Jesus, fizeram também uma experiência com o Senhor, e agora eles dizem para ela: olha, nós não precisamos mais da sua pregação, porque nós vimos e ouvimos, e nós cremos, Ele é o Salvador do mundo. Então a nossa missão neste mundo qual é? Tornar Deus conhecido e amado. Essa é a nossa missão no mundo. Tornar Deus conhecido e amado. Se nós cumprirmos esta missão, nós vamos permitir que aconteça o que Jesus disse àquela mulher: quem bebe desta água, do seu interior jorrará uma fonte que jorra para a vida eterna. Imagina, meu irmão, minha irmã, chegar lá no céu e vários irmãos te acolherem, te agradecendo, porque você mostrou Cristo para eles. Imagina quantos irmãos e irmãs que estavam perdidos neste mundo, e um dia no céu, essas pessoas irem ao teu encontro para te abraçar e te agradecer, porque você apresentou Cristo para ela, você tornou Cristo conhecido e amado. Deus tem sede, não só do nosso coração, Deus tem sede do coração de toda a humanidade, daqueles irmãos que estão lá fora, perdidos. Sejamos nós a levar esta água, dai-lhe vós mesmo de beber. Assim como Jesus disse na multiplicação dos pães, dai-lhes vós mesmo de comer, dai-lhes vós mesmo de beber. Que abastecidos por esta água viva, transbordantes desta água viva, possamos nutrir, possamos abastecer, possamos preencher, possamos levar a graça dessa plenitude, a palavra é essa, ao coração de tantas pessoas que lá fora vivem vazias e sem um sentido para a sua vida. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo. Para